Um grande artista sempre levanta muita curiosidade. Como ele cria? De onde vêm suas ideias? Quantas horas ele dorme? O que ele come no café da manhã? Algumas dessas perguntas são impossíveis de responder, a não ser que você seja um detetive à la Sherlock Holmes. Elementar, meu caro Watson. Mas tem uma pergunta que muito me interessa, e eu acho que interessa a vocês também, que sim, é possível responder. Que livros os artistas leem? David Bowie, John Lennon, Patti Smith, Vincent van Gogh e Fernanda Montenegro. Quais são os livros preferidos desses artistas que eu tanto admiro? Descobrir suas obras preferidas é dar uma olhadinha na biblioteca afetiva deles e nas ideias que muitas vezes inspiram suas criações. Então vem comigo! O cantor e compositor David Bowie possui uma lista com nada menos que 100 livros que, segundo ele, todos deveriam ler. Essa lista inclui desde clássicos como A Ilíada e O Grande Gatsby, também algumas obras que marcaram a sua geração, como A Sangue Frio, de Truman Capote, e também livros de história, criatividade, música, quadrinhos e também alguns livros de entrevistas. E olha só, em 2017, o filho de David Bowie, Duncan Jones, começou um clube do livro inspirado nas obras preferidas do pai e na sua paixão por livros. Esse clube se chama The Bowie Book Club e o link está aqui na descrição do vídeo se você quiser dar uma olhadinha. O Marinheiro que Perdeu as Graças no Mar, do japonês Yukio Mishima, está nessa lista e se passa, em parte, no Brasil. O marinheiro Ryuji faz parte da tripulação de um navio que aporta em Santos. É um livro sobre as mudanças internas e externas do personagem e o seu conflito entre continuar navegando ou aproveitar a vida em terra firme. Na Moscou dos anos 30, o Mestre e Margarida, personagens que dão nome a esse romance escrito pelo russo Mikhail Bulgakov, tem um encontro inusitado com ninguém menos que o diabo. Esse livro tem personagens icônicos, como a trupe que anda com o diabo, e também é cheio de simbolismos que são construídos com uma linguagem única. Esse é um grande livro da lista de David Bowie e rendeu muitas adaptações para o teatro, cinema e até para a música. Inclusive, a famosa canção Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones, é inspirada nesse livro. Na lista de Bowie também há algumas distopias, e uma delas é O Zero e o Infinito, do húngaro Arthur Koestler. Não sei se a pronúncia está correta. Num regime totalitário de um país não nomeado, Rubachov, o personagem que é estimado pelo governo, acaba preso e acusado de traição por não concordar com algumas atitudes do Estado. Distopias fazem mesmo muito sucesso, inclusive aqui no canal a gente tem um vídeo sobre elas. Se você não assistiu, o link vai aparecer aqui em cima. Distopias estão na lista de ninguém menos que John Lennon, que foi um leitor ávido. Em uma de suas entrevistas, ele conta como foi crescer se sentindo diferente e encontrando nos livros personagens com os quais ele se identificava. Eu era muito tímido e inseguro. Havia algo de errado comigo, pensava, porque eu parecia ver coisas que outras pessoas não viam. Eu sempre fui tão intuitivo ou poético, ou o que quer que você queira chamar. Eu estava sempre vendo as coisas de uma maneira alucinatória. Era assustador quando criança, porque não havia ninguém com quem me identificasse. E o único relacionamento que eu tive foi lendo sobre Oscar Wilde, ou Dylan Thomas, ou Vincent van Gogh. Voltando às distopias, o clássico Admirável Mundo Novo, do britânico Aldous Huxley, está na lista de John Lennon. O livro é uma crítica à sociedade capitalista por meio de uma alegoria. Esse mundo onde as pessoas nascem em laboratório e são programadas desde cedo a cumprirem um destino. E os livros que John Lennon leu influenciaram a sua criação. Alice através do Espelho, continuação do clássico Alice no País das Maravilhas, inspirou a letra de I Am the Walrus, dos Beatles. A música faz referência ao poema A Morsa e o Carpinteiro, presente no livro. Inclusive, essa canção é considerada por muita gente
a mais estranha dos Beatles e não faltam análises tentando destrinchar a letra e as referências por trás dela. Segundo algumas entrevistas de John Lennon, o objetivo da música era confundir geral. Mas mesmo com todo o surrealismo da letra, é possível encontrar outros vestígios literários. O trecho que mais parece um poema dadaísta, Goo Gajub, é inspirado em uma expressão que James Joyce usou no seu último romance, Finnegan's Wake. Mas o autor usa de modo ligeiramente diferente, Goo Ghost. Aliás, se alguém for especialista em James Joyce e souber o significado dessa expressão, pode colocar aqui na descrição do vídeo. Além disso, alguns analistas de plantão dizem que o coro, no final da canção, que mistura vozes femininas e masculinas, vem de um trecho de uma transmissão de Rei Lear, de Shakespeare, que John Lennon escutou na rádio da BBC enquanto trabalhava na música. Fora que a letra literalmente cita Edgar Allan Poe em um verso bem nonsense que eu traduzi livremente aqui. Cara, você deveria ter visto eles chutando Edgar Allan Poe. Se você ficou curioso com todas essas referências, o link para você escutar a canção está aqui na descrição do vídeo. Mulherzinhas, o clássico da americana Louisa May Alcott, também está na lista de John Lennon. As irmãs Meg, Beth, Amy e Joe tentam realizar os seus sonhos enquanto vivem um período duro de suas vidas, após o seu pai se juntar à Guerra Civil Americana. 1984, de George Orwell, e On the Road, de Jack Kerouac, também estão na lista de John Lennon e de David Bowie. Os dois eram crianças e adolescentes quando as obras foram publicadas pela primeira vez e puderam ver como elas foram se tornando clássicos incontornáveis que explicam o nosso tempo. Outra artista da música que é uma grande leitora é Patti Smith. E isso fica evidente nos seus livros de memórias, Só Garotos e O Ano do Macaco. Em 2008, durante o Festival Internacional de Artes de Melbourne, Patti Smith distribuiu uma lista com seus livros preferidos de todos os tempos. Entre eles estão Moby Dick, de Melville, Coração das Trevas, de Joseph Conrad, e também O Mestre e Margarida, que está na lista de David Bowie. Um dos autores preferidos de Patti Smith é o chileno Roberto Bolanho. Olha só o que ela disse: toda vez que leio Bolanho, me sinto tão inspirada, eu só quero escrever. Ele é um gênio. A expansividade que ele cria, como ele relaciona um livro com outro, ele estabeleceu um novo modelo de como escrever. Um dos livros de Roberto Bolanho, indicados por Patti Smith, é o Calhamaço 2666. Esse livro é composto por 5 romances entrelaçados por 2 histórias principais e traz 2 grandes temas abordados em outras obras do autor chileno: a violência e a própria literatura. Patti Smith considera esse livro a primeira grande obra literária do século XXI. Outro livro muito amado por Patti Smith é Villette, de Charlotte Brontë. Villette é a cidade para a qual Lucy, a protagonista, se muda para ocupar o cargo de professora de inglês em um internato. Esse livro aborda traumas e conquistas da personagem ao longo do seu amadurecimento e tem alguns paralelos com a obra mais famosa de Charlotte Brontë, Jane Eyre. Autonomia e desejo feminino são temas presentes nos 2 livros. Já O Jogo das Contas de Vidro, de Hermann Hesse, se passa em Castalha, lugar fictício e utópico, onde os intelectuais estudam matemática, astronomia e música. E é o tal do Jogo das Contas de Vidro que pretende unir todos esses saberes. E olha, gente, eu nunca tinha ouvido falar desse livro antes de encontrar essa lista de Patti Smith. E essa seleção também inclui Virginia Woolf, Shakespeare, Salinger, Fernando Pessoa, Frederico Garcia Lorca e muitos outros autores e autoras. Se você quiser ver a lista inteira, ela está na descrição do vídeo. Lembrando que a lista foi feita em 2008, então provavelmente hoje ela está bem maior, porque Patti Smith, afinal, continua lendo. É chover no molhado dizer que Vincent van Gogh é um dos maiores pintores de todos os tempos. E ele também foi um grande apreciador da literatura. Segundo o Museu do Artista, que fica na cidade de Amsterdã, Vincent adorava a literatura. Em geral, os livros que ele lia refletiam o que estava acontecendo em sua própria vida. Quando quis seguir os passos do pai e tornar-se pastor, lia livros de natureza religiosa.
Ele devorava romances parisienses quando pensava em se mudar para a capital francesa. Van Gogh também gostava da literatura para aprender outros idiomas, por exemplo, o francês, que ele estudou lendo alguns dos seus autores preferidos, como Émile Zola e Victor Hugo. Esses autores, inclusive, estão na lista compilada pelo Museu Van Gogh. Naná, de Émile Zola, fala de uma cortesã que acaba ganhando bastante destaque social, embora ela não tenha lá muito talento artístico e trabalhe como atriz em um teatro medíocre. E o clássico Os Miseráveis, de Victor Hugo, também está entre os preferidos de Van Gogh. Essa obra, amada por muita gente, fala das mais cruéis injustiças da humanidade. Esse livro tem um teor religioso e político, traz uma narrativa densa, inquietante e envolvente, com muitos personagens. E a trama é desenvolvida a partir do personagem Jean Valjean, que foi preso por ter roubado apenas um pão. Nem preciso dizer que esse livro já teve inúmeras adaptações para o cinema, para as séries, para o teatro, para os musicais. E provavelmente você já viu o famoso filme de 2012, com Hugh Jackman e Anne Hathaway nos papéis principais. O Conto de Natal, de Charles Dickens, também é um dos preferidos de Van Gogh. Essa obra é responsável pelo imaginário que a gente tem hoje em relação ao Natal. O protagonista é o velho muquirana Scrooge, que durante o período natalino recebe algumas visitas fantasmagóricas e acaba revendo toda a sua vida. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre o livro, o link vai aparecer aqui em cima para você assistir. É claro que algum artista brasileiro precisava estar nesse vídeo, né, gente? E eu preciso contar para vocês que essa parte foi a mais difícil na nossa pesquisa. Artistas brasileiros, por favor, contem o que vocês gostam de ler. E jornalistas, tratem de perguntar sobre isso, hein? Uma grande artista que gosta de ler e frequentemente fala sobre isso é a atriz Fernanda Montenegro. Ela, inclusive, participa da Academia Brasileira de Letras. A gente também fez um vídeo sobre isso. O link vai aparecer aqui em cima. Jude, o Obscuro, é o livro preferido da atriz. Inclusive, ela foi a curadora que relançou a obra aqui no Brasil pela Tag Livros. Escrito pelo inglês Thomas Hardy, a obra conta a história de Jude, que está afogado na pobreza em um casamento infeliz, mas que nutre o sonho de se tornar professor universitário. Ele também se apaixona por Sue, uma prima distante, e o amor dos dois não é bem visto na tradicional sociedade da Inglaterra do século XIX. Segundo a atriz, é um clássico excepcional. E é considerado pela Academia Brasileira de Letras um dos melhores romances de todos os tempos. Guerra e Paz, o romanção de Lev Tolstói, também está entre os favoritos de Fernanda Montenegro. E eu fiquei muito feliz de descobrir que eu, uma simples mortal, tenho algo em comum com essa ilustre imortal, pois Madame Bovary, que é um dos meus livros preferidos, também é um dos livros preferidos dela, veja só. Emma Bovary é uma mulher que vive um casamento infeliz e encontra nos livros românticos e no adultério um escape para suas frustrações. Nesse livro a gente encontra algumas discussões bem contemporâneas sobre casamento, frustrações, desejos e idealizações que nada tem a ver com a realidade. Se você se lembrar de outros artistas que falaram publicamente de literatura e dos livros que eles amam, pode comentar aqui na descrição do vídeo, porque eu quero muito saber. E também quero saber se você leu algumas dessas obras citadas no vídeo de hoje. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!